Ele tem muito da arquitetura grega, da arquitetura romana, que são as pilastras, né, redondas, os rococós, nós temos os vitrais que vieram da Europa, da Bélgica, toda a estrutura metálica, os pisos hidráulicos portugueses. Eu sempre falei vitrô, é vitral, não é vitrô? Não, os vitrais são aqueles vidros de entrada, todo colorido, são pinturas feitas à mão. E vitrô, o que é? Vitrô foi uma outra denominação que de repente veio até de vitrais mesmo, que já era utilizado em construções mais simples, né? Entendi. Época, mas não então o certo é falar pela suntuosidade do balneário, se chama vitrais. Vitrais. Aqui nós temos a fonte Mairink, né? Que são 3 fontes. Uma fonte com água natural, a outra com propriedade para os olhos, né, que você faz lavagem nos olhos, e a outra onde você faz o gargarejo, que é para a garganta. Aqui está o nome dela, é Fonte Mairink. Essa é a Fonte Mairink. Nós temos a Fonte Mairink 1, Mairink 2 e Mairink 3. Tá. Aqui, infelizmente, esse espaço não existe. Ele existe, mas ele não é mais nesse formato. Aqui ele era redondo, circular, as pessoas... Onde tem a área de lazer ali agora, né? Hoje é o rink de eventos. Rink de eventos. Antes era o rink de patinação, as pessoas patinavam aqui. Entendi. E também tinha uns mini carros de Fórmula 1 que eram alugados, e as pessoas alugavam e faziam esse circuito dentro do rink, contornando a casinha do Chico Cascateiro. Aqui, uma obra do Chico Cascateiro, que é o artista português, Francisco dos Reis, que eu já comentei dele no início. Aí depois nós vamos na parte de mobiliário, uma máquina antiga de costura que era utilizada pelas costureiras da época, pelos hotéis, né? Eram nessas máquinas que eles confeccionavam. Enterrada ainda? As roupas. Não, está enterrada, né? Porque é muito antiga, do início do século. E era nessa máquina que eram confeccionadas as roupas de cama dos hotéis. E essa aqui, esta cama é do Hotel Bragança. O Hotel Bragança tem mais de 100 anos. O Hotel Bragança é que eu estou hospedado. É onde vocês estão hospedados. Adoro aquele hotel. Estilo colonial. Tem uma história ali muito forte, né? E essa cama é de ferro. Esse colchão é um colchão normal, mas antigamente usava-se colchões de mola, colchões de palha, de capim, né? As colchas eram de retalhos ou de crochê, feitos em barbante, confeccionados em barbante. Temos também esse rádio do início do século XX, esse rádio é do Palace Hotel. Então, assim, todos os objetos aqui foram cedidos, emprestados, certo? Para que eu pudesse estar montando essa exposição. Depois, nós temos aqui essa vitrine que fala sobre o Parque das Águas, né? Os antigos rótulos das garrafas de águas minerais de Caxambu, das fontes, né? Que são comercializadas, exportadas, tanto a nível internacional e para o resto do país. Naquela época, 1940, 1970, a gente já tinha Tetra Pak, né? As embalagens. Isso não existe mais, não existe? Não, hoje não é mais comercializado, não é uma água que assim, venda em caixinha. Não, pelo menos em Caxambu, precisamente, eu não posso te afirmar, mas eu acho que em Caxambu nós não temos, né? Essa daqui, ela estava toda em inglês, né? Mineral Water, porque ela era exportada. E aqui tem a foto da perfuração de uma das primeiras fontes, ó. Eles perfurando o solo, os lençóis freáticos para se chegar até, né, ao veio da fonte em si. Depois nós temos aqui, como na época não tinha energia elétrica, utilizava-se muito lampião, a querosene, né? Esse lampião era fundamental, né, para as casas. Sim. Muito tempo atrás era lampião à base de óleo de baleia, né? Sim, também. E aqui a gente na Bíblia era o quê? Qual era o óleo que usava? Você tem que ter o óleo, não sei que óleo era aquele. Só peguei a época do querosene mesmo, né, que tem isso. Aqui são mais hotéis, né, que o Hotel Lopes, que ainda está em atividade, um excelente hotel, tem uma comida maravilhosa, tem o Agostini, restaurante, à noite funciona com jantares, com pizzas. Temos o grande hotel, o Hotel Avenida, que teve cassino também. Aí depois aqui a gente já entra na parte arquitetônica, aqui é o Solar dos Guedes, Casarão Guedes, né, que tem uma arquitetura fantástica, ele é todo branco, as paredes brancas, com as portas, um pé direito alto, as portas em madeira, são todas originais, o trabalho das sacadas com as grades. Aqui nós temos a construção do nosso cinema, se você não sabe, Caxambu é uma das poucas cidades que possui um cinema
em funcionamento, em atividade. Legal. O mesmo filme que você assiste no Rio, a gente está assistindo aqui Que legal, em gente, tempo bacana. real. E o nosso cinema, ele tem uma arquitetura Cadê o fantástica. cinema? Mostra ele. Aqui está na construção dele ainda. Tá, Mas eu indico que você faça uma visita ao cinema, porque ele é uma réplica do Cine Pathé. É aqui no centro? Aqui no centro da cidade, na Praça 16 de Setembro. Perto do evento aí, Casa Bragança? Perto do evento, ele fica no térreo da prefeitura. Tem o prédio da prefeitura, ele fica no térreo. E ele é uma réplica do Cine Pathé de Paris. A arquitetura dele é fantástica. Aqui embaixo a gente tem um prédio onde funcionou a antiga prefeitura de Caxambu. Depois nós chegamos aqui no Hotel Bragança. Olha o Hotel Bragança, adoro esse hotel. Hotel Bragança, a gente deu um destaque, né, para essa parte do prédio, aonde fala a data dele, de 1926, né? Só que ele é anterior a isso. Essa obra, essa construção... Tem uma história do Hotel Bragança que, ó, 1926. quando eu conheci o Hotel Bragança, eram duas senhoras. Parece que uma faleceu agora recentemente. Dona Dília e a Terezinha. Uma faleceu. Sim, a Dona Terezinha. Mas antes das duas, eram as duas mesmo? Eram os pais dela? Os pais, né? Os pais compraram o hotel aqui, tiveram hotel no Rio de Janeiro também. Olha a data, 1926. Mas eu ele nasci em é 1958. Ele é anterior a essa data. Entendeu? Né? Essa data é colocada depois da reforma. Isso, depois que fez a reforma, fez a águia. Entendi, tal. entendi. Aqui outra fachada do hotel. Nessa estante aqui, Roberto, a gente vai ver a parte de pratarias. Deixa eu lá para você. Então vem tudo, vira tudo, quebra tudo, você manda me prender. De pratarias, né? Que são as cafeteiras, as chocolateiras. Isso aqui é o brasão do hotel, HB. Do Hotel Bragança. Olha que legal, hoje não se faz mais. Para fazer um brasão desse, uma chaleira dessa, vai custar 1 milhão. Muito caro. Mas aqui Isso aqui, demonstrava... será que isso aqui é esse amarelinho, será que é ouro? Não é ouro. É latão. É tipo um latão que legal, mesmo, né? bacana. Ó, tudo com brasão, ó. Isso, todo Aqui, tinha brasão. Ó o brasão douradinho. Que era uma Olha que lindo. referência, né? Do Uma poder, referência, da nobreza do hotel. Aqui eram as louças. Essa louça você vê que ela está manchada porque ela é uma relíquia. Teve uma enchente em Caxambu numa época e as louças do hotel foram parar na enchente. E essa aqui foi uma das que foram salvas. Então ela não abre mão justamente pelo contexto, pela história lógico, dela ter sobrevivido uma enchente. Aqui que aqui. Certo? Grande Aqui, Hotel Bragança, Grande Hotel Lourenço Bragança. Leonardo, Águas de Caxambu, Minas. Ó. Isso. Aqui os talheres em prata, aqui nós temos as moleiras, a compoteira. Essa compoteira é uma relíquia, né? Maravilhoso o trabalho dela. As taças, as canecas. Essa tigela, né? É uma bacia com uma jarra que se utilizava nos quartos dos hóspedes para lavar o rosto, né? Porque no início do século os hotéis não tinham, cada apartamento tinha o seu banheiro, né? Eram banheiros coletivos, então era de costume, de praxe, ter nos aposentos essa jarra. Essa televisão não é daquela época não, né? O que Silvio Santos? O que está fazendo aí? Sim, porque Caxambu, ela participou de um programa do Silvio Santos, num quadro que chamava Cidade contra Cidade. Então foi Caxambu contra a cidade de Estrela do Oeste. Então, cada cidade mandava as suas personalidades, né? Aqui nós temos o Ferraz Caldas, que foi um deputado, foi prefeito de Caxambu, muito contribuiu para o desenvolvimento da cidade, ele com a sua esposa. Nós temos o Ivon Cury, cantor, a família Cury é toda de Caxambu. Então tem o Jorge Cury, que é o radialista, né? Radialista que narrava os jogos no Flamengo, principalmente, e ficou eternizado, né, a carreira dele. O Farid Cury, que era radialista também. Então, cada cidade, quando tinha esse programa, foi na década de 70, Caxambu participou. Ali em cima nós temos... e contemplando, nessa TV aqui, eu passo aqui mais de quase 2.000 fotos antigas de Caxambu. Que bacana. Então, nessas fotos mostram os moradores, as personalidades, os prédios, né, históricos. Então, gente, você que vem para Caxambu, vem para cá ver essas fotos todas aqui. Eu faço questão de participar, de recepcionar, de dando as informações de cada foto, contando a história, os costumes, os casamentos, o carnaval, os bailes, as festas, fala do parque, do museu, das igrejas, das procissões. Aqui a gente fez uma compilação de tudo o que a cidade viveu. Já gravaram algum filme, alguma novela aqui em Caxambu? Sim, inclusive a novela das 18 horas que está passando agora na Globo, Amor Perfeito.
Ela foi gravada aqui em Caxambu, em janeiro agora de 2023, veio a equipe da Globo, junto com os atores, e eles fizeram gravações aqui no Parque de Caxambu, fizeram na cidade de Baipendi, fizeram em São Lourenço. Bacana. Só que o nome fictício da cidade é Águas de São Jacinto. Águas de São Jacinto, a filmagem legal. foi feita no Parque das Águas de Caxambu. Bacana. Aqui nós temos um relógio Esse relógio, tinha um relógio desse na minha casa que era o Cuco. Esse relógio não é Cuco. Aquele passarinho. Cuco. Esse não é Cuco, é um relógio inglês. Ele pertencia à fundação, não sei se você já ouviu falar, a fundação, né, depois passou a ser Escola Venceslau Braz, mas durante muitos anos foi Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. FUNABEM, era uma escola modelo. FUNABEM, tinha ainda existe a FUNABEM, não existe? Acho que existe no Rio. Eu acho que só no Rio de Janeiro. Só no Rio. Caxambu já foi desativado, existe o prédio, entendeu? Mas a escola como internato. Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, negócio desse, né? Caxambu era modelo. Se você procurar no Google e no YouTube, você vai achar vídeos da nossa FUNABEM aqui com os alunos, 800 alunos, além de aprenderem, né, as disciplinas dentro da sala de aula, eles faziam cursos e cursos profissionalizantes. Quando eles saíam daqui, eles já saíam com uma profissão. Eles trabalhavam com pedras preciosas, lapidação de pedras preciosas, com artesanato, com couro, fabricação de doces. Saíam com várias formações para já saírem aqui encaminhados para conseguir um emprego. A Santa Ceia é antiga. Aqui nós temos uma Santa Ceia do início do século, tá? Esse quadro, A Menina e o Cavalo, é do Hotel Caxambu, que cedeu essas peças para gente. Ele é pintado a lápis, ele foi feito a lápis. Muito bacana. A Menina e o Cavalo. Aqui nós temos também um quadro feito à mão por um hóspede que é apaixonado pelo Hotel Caxambu, e ele fez esse trabalho, né, sem nenhuma pretensão, e presenteou Rubem Faz Heber. Isso, e presenteou de Fora. Os proprietários do Hotel Caxambu com esse quadro. Pintou em 1978. Exatamente. Eu acho que é isso. O Hotel Caxambu é uma das melhores tradições da cidade, trabalho, oferta de um artista sem pretensões, bacana. Né? E é o Hotel Caxambu que existe há 140 anos, Legal. está em atividade há Lindo, 140 anos. lindo. Aqui, ó, esse móvel pertence ao Hotel Caxambu. Chama-se camiseiro, tá? Então, é lógico que tem mais gavetas, eu não trouxe para diminuir o peso. Claro. Então, aqui ficavam as camisas, as roupas dos hóspedes dos hotéis, tá? Então, um móvel belíssimo, você vê que é uma madeira fantástica. Que tá em perfeito. Antigamente se usava muita roupa, né? Hoje é tudo bermuda, camiseta, né? Novamente, as camareiras passavam todas as roupas e guardavam. O espelho bisotê, o mármore. Aqui nós temos outra chapeleira em outro modelo, né? Um criado mudo, que fazia parte do mobiliário dos hotéis daquela época. Aqui outra pérola nossa, que é a Escola Padre Correia de Almeida, né? Que tem uma arquitetura maravilhosa, tem uma escola com esse mesmo estilo na cidade de Belo Horizonte, e ela também é um patrimônio tombado da cidade. Depois nós temos essa estante aqui, que é maravilhosa, que também todas as peças pertencem ao Hotel Caxambu e foram gentilmente cedidas pela Antoinette Gadibem, que é a proprietária do hotel. Aqui nós temos essa peça linda que é um samovar de prata. Samovar de prata, onde era acondicionado o café, e ele ficava numa ilha, num aparador, né, do hotel, e os hóspedes iam se servindo durante o dia. Da xícara ali com a xícara com o brasão. Aqui são os jogos de copos que os hóspedes utilizavam. Aqui tem um copo de água, de cerveja, de vinho tinto, vinho branco, de Campari, de licor, de cachaça, de água, de conhaque, todos com brasão do hotel. Todos. Essas peças aqui se chamam cambonas. Cambonas de prata. Os garçons já traziam a comida nessas bandejas, nessas peças, nessas cambonas, para servir para o hóspede na mesa. Aqui um prato decorativo, aqui a xícara, a colherzinha de prata e todos os pratos, né? O de pãozinho, de sobremesa, o prato de refeição com o brasão. Um richô. Aqui nós temos uma torradeira, um porta-torrada, aliás, uma porta-torrada, um galeteiro.
Aqui os jogos de prata, né? Os talheres, faca para peixe, o suporte de guardanapo. Você sabe que eu tinha na minha casa, não era de prata não, era de osso. Era de osso. Uma pecinha que você ia tomar uma canja, um frango, qualquer coisa assim, você encaixava aqui na lateral aqui desse prato, tá vendo aqui nessa lateral? Você encaixava, que tinha 2 dentinhos em cima e um embaixo, ou 2 embaixo e um em cima. E ficava uma pecinha aqui fora. Deixa eu botar aqui na minha mão. Ficava uma pecinha aqui fora assim do copo, para você colocar os ossinhos. Você já viu isso? Não, nunca vi. Eu procuro isso igual um doido para comprar, não acho lugar nenhum para comprar. Eu vou fabricar isso, eu vou vender, vou patentear, mas com certeza existe, viu? Porque tem colecionador de tudo nesse mundo e você vai encontrar. Vai ter que encontrar, né? Aqui, Roberto, novamente uma foto do Hotel Caxambu, né? No início do século XX, você vê pelo carro que está estacionado na porta, né? A data dessa foto. E o hotel hoje. Aqui nós temos a foto da Santa Casa de Caxambu, que infelizmente o prédio não existe mais. Aqui no segundo nível, a construção do Casarão Guedes. No terceiro aqui, a Praça 16 de Setembro e o Coreto. Essa foto é fantástica, é da nossa Avenida Camilo Soares, uma das principais ruas da cidade. E você vê a flor que era símbolo de Caxambu, que é o hibisco, né? A simetria das flores, dos arbustos, dos buchinhos, o parque, como era muito mais arborizado, e uma nota que eu gosto muito, a rua ela era mão dupla, então tinha os postes franceses, que eu acho muito mais bonito do que os postes de hoje. Nada de hoje é bonito, nada de hoje é bonito. Essa rua era simplesmente fantástica, essa avenida. Agora aqui nós temos o Palace Hotel, que é onde funcionava o cassino, né? Do Hotel Glória e no Palace Hotel. Depois nós vamos ver a roleta do cassino do Palace Hotel. Então tem o Palace Hotel em construção, você vê que a rua não estava nem calçada ainda. Depois ele prontinho. O hotel já, né, em fase final. Bacana os carrinhos, e ele já em pleno funcionamento. Os carros, legal. Olha o Fuxinha ali, ó. Sim. Aí tem jardineiro, tudo aqui você vai ver fotos que são acervo do Palace. Carnaval, como que eram as fantasias de época, as festas, as roupas. As pessoas vinham para Caxambu para fazer temporadas de 3 meses. Então eles iam ao parque como se eles estivessem num baile, de chapéu, de luvas, de echarpe, com bolsas. Tem essas fotos aqui, mas não dá para ver legal por causa do bate o brilho, não dá para ver nada. Aqui a jardineira que pegava os hóspedes na porta do Palace Hotel, tá vendo? Um carro antigo aqui, ó. Um 5, que carro é esse aqui? Essa foto é super interessante, que comprova muito o que eu acabei de te falar, como as pessoas se vestiam bem. Tem foto dos meus pais, meus avós, era tudo assim. Parece a foto da minha família. Era uma elegância, assim. A minha família era assim. Eu tenho 65 anos, quer dizer, meu avô tinha mais de 100 já. Sim. Meu avô era de 1903, 120 anos, né? Que teria hoje. Sim. Ele é de 1903. Aí depois nós vemos aqui esse mobiliário, essas peças também do Palace Hotel, né? Que são as cafeteiras, o bule de prata, as louças, né? As bandejas. Aqui, ó, a roleta do cassino do Palace Hotel. Roleta, cassino, século XX, Palace Hotel. O cassino funcionou até meados do século... Não também não? De 1950, meados do século XX. O rolamento está travado. E isso daqui é uma relíquia, né? A roleta, tem muita história, muita gente jogou assim, né? Brincou com a sorte, ganhou, perdeu nesta roleta aqui. E o cassino foi muito importante, né? Porque ele trouxe desenvolvimento para a cidade, para a economia foi fundamental. Emprego, gerava tudo, para a economia foi maravilhoso. Então vocês querem voltar para os cassinos, porque é muito importante. E enquanto os homens vinham jogar, a gente tá pobre. E as mulheres iam para casas de banho, né? Cuidarem do bem do corpo, Era uma qualidade de vida muito melhor, né? Uma qualidade de vida fantástica. Aqui nós temos um telefone daquela época. Aqui nós temos foto de Caxambu em 1891, era um vilarejo, né? Depois, no segundo plano, a gente já tem uma foto com a matriz Nossa Senhora dos Remédios, o nosso mercado municipal, que foi fantástico e funcionou durante um ano. Tá vendo aquelas cúpulas? Não, as cúpulas. Desculpa, tô vendo.
Era E aqui tudo em embaixo, o que é estrutura isso aqui? Tem uma metálica. igreja no fundo, o que é que no fundo ali é o parque? Não, aqui são casas. A Aqui igreja embaixo, tá... embaixo. Aqui embaixo não, aqui é Aqui. a Rua Costa Guedes, são casas residenciais, Ah, tá, tá? legal, bacana. Agora, o mercado, se não Aham. tivesse sido demolido, era um patrimônio histórico cultural Pois é, não pode maravilhoso, demolir nada. que só ia aumentar o nosso ICMS cultural. Apesar de que nós aumentamos o nosso ICMS cultural, mas, né, deveria Vamos ter lá, lá preservado então tem o muito Parque mais. das Águas. Lá em cima é o Bengo, com as suas grades, a nossa Biblioteca biblioteca Municipal, municipal, que existe até hoje. Aqui foi a primeira empresa de exportação das águas, de vazamento. Tem uma das empresa de engarrafamento do lado do coisa, né? Sim, é a mesma, né? É a mesma. Só Qual é, que qual é a esse- empresa? É a Minas Bev. Hoje é a Minas Bev, mas Aqui é a as águas estação já do foram trem. exploradas pela Hidrominas, pela Super Gasbras, que foi patrocinadora de times de vôlei. né? Olha, Você outra deve coisa que conhecer a humanidade perdeu são as estações de trem, né? Nossa, a malha Que coisa ferroviária maravilhosa. Malha brasileira, ferroviária. ela Está era toda ela fantástica. pronta, é só. Aqui foi a nossa, era a Abandonaram nossa estação, tudo, né? acabaram com tudo. A primeira estação de Caxambu é essa. Linda, né? Estou te Linda. mostrando, né? Linda, maravilhosa. E depois eles reformaram e fizeram essa segunda, que é como está hoje, que nós restauramos, né? Secretaria de Turismo, Administração. A Secretaria de Turismo fica na estação ferroviária. Não, a Secretaria de Turismo funciona aqui no Ah, subsolo do aqui no museu. subsolo do museu, tá. E aqui a Maria Fumaça. Legal. Aqui nós temos de novo os nossos Casarão prédios Guedes, tombados, né? O Funabem. Solar dos Guedes, que não é tombado ainda. O prédio da antiga Funabem, que era a Fundação Nacional do Bem-Estar Menor. Essa escola foi uma mãe. As crianças, não só de Sim. Caxambu da região, como do Rio, vinha muito aluno do Rio, de outras cidades, serem internatos aqui, né? Lindas Alguns construções, eram- né? Muito funcionava como bacana. internato. Aqui a gente mostra os cococós, a arquitetura, né? O pé direito alto das construções, as varandas, o trabalho das grades, né? Esse casarão está desse jeito que você está vendo na foto. Ele fica localizado aqui no centro da cidade. Aqui tem mais construções. Aqui nós temos uma máquina de datilografia, né? Hamilton, que era onde as pessoas, né, redigiam suas cartas, o cardápio dos hotéis, documentos, ofícios, e por aí vai. E aqui... Muito legal. Aqui nós temos o nosso... São Paulo, Rio de Janeiro, filiais e agências dos demais estados, a Casa O nosso suntuoso, belíssimo Hotel Glória, né, que todo mundo conhece. Aqui é o Hotel Glória antigo, que foi a primeira construção, e depois o Hotel Glória, né? Pois é, porque mais eles moderno. fecharam as janelas aqui da frente, botaram aquele negócio em cima ali, né? Foi bacana pra caramba, né? Foi legal essa Você vê foto. como que é antigo, que olha o carro que está estacionado no gramado do hotel, né? Mas, ó, Hotel sinceramente, Glória eu acho também é mais um bonito cartão. isso aqui de cima. Todos dois são lindos, né? São lindos, Todos dois fazem parte da história da cidade. Eu não consigo imaginar Caxambu sem este prédio ou sem esse. mas Os dois se completam. Esse estilozinho atrás, que parece uma varandinha, que não é a varandinha, né? Sim. Muito bacana. Então essa é a exposição, sabe? Que legal. Roberto? Agora, vem cá, Através- eu queria que você me falasse um Através de pouquinho. fotos, de objetos, de usos, eu ouvi- costumes, a gente conta um pouco do nosso Tá. passado, da nossa história. Pena você não ter tanto tempo, porque são 2.000 fotos, onde eu vou passando dá, as fotos e vou contando a história, causos, Tem que trazer umas cadeirinhas, sentar a turma Pois aqui. é, teria que ter um tempo maior, é. né? Mas agora eu te chamo para a segunda parte, que nós temos um espaço aqui, no gazebo, Que é sobre a Princesa onde nós Isabel. temos a banheira da Princesa Isabel, e eu vou te contar um pouco da história Pois da é, Princesa então Isabel. vamos interromper agora e vamos Sim. começar lá vamos parar esse vídeo e vamos fazer outro só da Princesa Isabel. Ok. Obrigado.